Olá a todos e a todas que chegaram para mais esse vídeo aqui do quadro Catequese Permanente da Arquidiocese de Maringá, em parceria, né, com a PJ do Regional Sul 2. Este é o nosso último vídeo, né, dessa parceria, então nós vamos estar conversando antes da gente chamar, né, as pessoas que vão participar dessa roda de conversa, a gente recapitula, né, que no vídeo passado a gente trabalhou sobre a questão das juventudes e espiritualidade libertadora. Bom, se esse é seu primeiro vídeo que você está assistindo, então esse já é o nosso oitavo vídeo, né? Então é uma coisa que eu falo, eu convido a todos e a todas a assistirem esse caminho que foi sendo construído em preparação para o oitavo Intereclesial das SEBs. Depois a gente estava em sintonia com o Intereclesial das SEBs e hoje a gente vai trabalhar então esses ecos, né, do Intereclesial das SEBs, o que ecoa dentro de nós depois, já que se passou um tempo do Intereclesial, né? E falando dele ainda, né, ele teve como tema SEBs, Igreja em Saída, na defesa da vida das juventudes, e lema o meu desejo é a vida do meu povo. Então, nesses 8, 9 vídeos, a gente foi trabalhando sobre esses gritos da juventude, sobre essas áreas que estão ali, que perpassam a vida do jovem, da jovem, dos adolescentes também, né? No vídeo de hoje, então nós vamos estar conversando com a Gabriela da Silva, ela é coordenadora regional da Pastoral da Juventude, bióloga e professora. Olá, Gabriela! Oi, Marcos. Oi, Chesco. Uma alegria estar de volta para a gente conversar e ruminar um pouquinho, né, do que foi essa caminhada, uma preparação de muitos anos, né, para construir esse encontro e agora os sentimentos, né, depois do encerramento do encontro e o que tem ressoado em nós depois desse momento, né? Então é uma alegria a gente estar aqui e conversar sobre esses ecos. E nós vamos conversar também com o Tiesco Crisóstomo, ele é membro da Comissão Regional de Assessores e Assessoras da Pastoral da Juventude, também ele é cientista social, especialista em juventude. Olá, Tiesco, tudo bem com você? Oi, Marcos, oi, Gabi, tudo bem? Turma que está nos assistindo, que alegria participar com vocês. Esse encontro que a gente vai bater um papo um pouco sobre o Intereclesial, que foi um encontro muito bacana, né, com alguns desafios a respeito da temática, né, os processos também. A pandemia nos fez construir outra forma de se encontrar e que bacana que a gente está aqui para conversar sobre isso. Que bacana, né? Então, se você que está assistindo esse vídeo não pôde acompanhar o Intereclesial, nós vamos então contextualizá-las, o que a gente conversou nesses dias, e depois, num outro momento, o que reverbera, o que ecoa dentro de nós ainda, essa temática, né? Então, saímos lá de Umuarama, né, quando aconteceu o sétimo Intereclesial, com essa esperança, né, da gente 4 anos depois se encontrar presencialmente lá em Apucarana, na Diocese de Apucarana, para estar celebrando, né, essa questão da juventude, né? Sempre foi um grito nosso aqui do Paraná trabalhar a questão da temática da juventude, e Apucarana acolheu essa temática, né? Então, o Intereclesial, ele aconteceu agora no começo de mês de julho, e ele foi dividido em alguns momentos, né? Teve os momentos celebrativos, onde as pessoas puderam acompanhar as nossas celebrações, e também os momentos de discussão, né? Foi usada, então, a metodologia do ver, do julgar e do agir, e a partir disso a gente trabalhou essa temática da juventude. Ali no primeiro momento, né, nós tivemos, então, a assessoria do Godoy e da Vanessa, né, que eles trouxeram para nós essa questão da realidade juvenil, né? Então a gente trabalhou um pouquinho sobre o que impacta a vida do jovem, tanto espiritualmente como também socialmente. Todos esses impactos nessa questão, a Vanessa trouxe muito presente essa realidade dessa desesperança que acomete muitos jovens, tanto pela questão da pandemia, mas também com as inseguranças que a vida já trazia também, né, um pouco antes da pandemia, com a questão do desemprego, a questão da educação. Então, todas essas questões, né, que a gente também trabalha com as democracias, que a nossa democracia ela está ali um pouco fragilizada. Como isso, né? Essa questão da violência contra os jovens também, que é uma coisa que impacta
principalmente, né, a juventude negra. Então, a Vanessa nos ajudou a trabalhar essa questão da realidade mesmo, do contexto juvenil, né? E também o Godoy nos trouxe uma análise de conjuntura, né? Para a gente poder também entender o contexto em que nós estamos vivendo, esse contexto, o contexto social, eclesial, econômico, também da pandemia, que nós estamos vivendo para a gente estar ali trabalhando, né? Depois, num segundo momento, a gente pôde trabalhar a questão também, já no período da tarde, nos grupos de vivência ali, onde a gente pôde mapear, né? Quais que são essas realidades juvenis nas dioceses e arquidioceses do Paraná, né? E também trabalhamos isso no grupo, né? Sobre essa questão da conjuntura e tudo mais, foi bem interessante, né? No segundo momento, a gente trabalhou também, já no segundo dia, a partir do julgar. Então, nós tivemos a assessoria do Celso e da Thea, que trouxeram para nós, né, quais que eram as pérolas, quais são as preciosidades das comunidades eclesiais de base que a gente precisava olhar. Às vezes, a gente, quando vai fazer uma análise de conjuntura, como vai olhar para a realidade, a gente tem, infelizmente, um olhar, principalmente, para o que é negativo. Mas o que também é positivo que está sendo feito, né, nesse processo? Quais são as coisas boas que a gente também precisa olhar para também olhar para a nossa realidade eclesial e para o nosso fazer, né? Então, o julgar, ele trouxe essas perspectivas da gente olhar para as parábolas, né? Falava que o Celso até trouxe para nós essa questão das parábolas que Jesus usava, essa linguagem de sinal que ele provoca as pessoas a se reconhecerem. Creio que até hoje, a gente escutando uma parábola, a gente vai conseguir se reconhecer e também transformar a nossa vida, a nossa realidade a partir desses ensinamentos por parábola, né? Que era a metodologia que Jesus usava ali para falar com as multidões a partir de parábolas, né? E mostrando também que a gente nunca deve se isentar diante de tudo que está acontecendo, né? A SEBS, a Pastoral da Juventude, ela não tem uma fé ou uma ação pastoral que se isenta. A gente trabalha essa questão da gente ter a nossa opinião, da gente formar a opinião, e essa é a opinião que é também a partir da defesa do reino, né? A partir da vida, e que todas essas ações a gente foi trabalhando. Também olhamos para a realidade um pouco mais dos documentos. O que o Vaticano II, o Celso nos trouxe isso, o que o Vaticano II nos trouxe, o que os documentos que vieram depois do Vaticano II nos trouxe para animar a nossa ação pastoral e também a nossa ação com a juventude, né? Ali, Puebla, Medellín, quais foram essas opções que foram feitas na América Latina, o que isso impacta com a gente, ali no documento 100, onde a gente vai trabalhar as comunidades de comunidades, onde também a gente acaba depois ali nessa amizade social com a Fratelli Tutti, né? Que o Papa Francisco nos trouxe. Então, a gente fez toda essa reflexão. E daí a gente saiu com essa missão, né, no período da tarde, ali no julgar, de olhar as nossas pérolas, olhar as nossas coisas boas e também escrever coletivamente uma parábola moderna. Qual que é essa parábola que vai fazer a pessoa a olhar para si, olhar para a sua ação pastoral, olhar para a sua ação eclesial pastoral, olhar para a sua vida, olhar para a sua comunidade e querer transformar, né? Quais são essas novas parábolas, né? E finalizamos, então, agora, trabalhando, então, o agir. O agir a partir dessa igreja que é em saída, né? Tanto as SEBs como a PJ trabalha muito essa questão de uma igreja em saída, que o Papa Francisco nos trouxe, que o documento de Aparecida nos trouxe. Essa igreja, que essa é uma igreja que ela
não é só dentro dos templos, mas é essa igreja que vai se fazer no dia a dia, né? Que vai ser alimentada ali no dia a dia, como a gente falou no vídeo anterior a esse, essa espiritualidade que nos alimenta e que nos move, esse nos mover, ir ao encontro dos mais necessitados, né? Não só o pobre, né? Que a gente tem essa questão de falar, o pobre, o pobre, o pobre. Não, mas esse pobre que ele também é mulher, que ele também é LGBT, que ele também é migrante, também é negro, que é jovem também, que tem querendo ou não, a juventude, ela também vive à margem da sociedade. Quem são essas pessoas que estão à margem da sociedade, né? E essa margem tem a sua margem, que são as pessoas que estão à margem da margem, que também a gente tem coragem, eclesialmente, de olhar para essas pessoas e trazer elas para o meio. Vem, entra na roda com a gente. A gente está trazendo todo mundo para essa roda? Essas foram as provocações que a gente teve a partir ali do Aquino, né, que ele trouxe essas nossas provocações, né? E como que a gente vai ser essa igreja em saída a partir de tudo que a gente está vivendo, diante dessas milícias religiosas que existem, que nos vigia, que quer nos pressionar, que quer nos coagir no nosso fazer pastoral. Olha que pesado que é você escutar isso, e acho que todos que estão nos assistindo provavelmente vivem isso dentro de nossas comunidades. Essas pessoas, esses grupos que estão ali para controlar. Isso não é evangélico. O evangelho não fala de. O vigiai, que fala na Bíblia, não é para você tomar conta da vida do seu vizinho. Não é para você controlar a ação eclesial do companheiro e da companheira ali de comunidade, né? E se você trabalhar junto, de você olhar para essa nossa ação, da nossa estrutura da igreja, e poder olhar, não, por que a gente vai ser uma estrutura clerical, sendo que a gente pode ter uma estrutura ministerial, onde ela é mais horizontal, onde as pessoas elas estão ali juntos, né? Então, essa foi, assim, para quem não pôde nos acompanhar, é um pouquinho do que a gente viveu. Os momentos celebrativos, a celebração dos mártires, a celebração de encerramento, a celebração de abertura. Muito bacana participar, né? Então, eu gostaria também de trazer assim, o Ties, que é a Gabriela agora, para vocês também fazerem algumas considerações de vocês. Antes da gente falar assim, o que reverberou da gente, mas vocês que também viveram o intereclesial, né? Nós três aqui participamos do intereclesial. O que vocês mais tocou, o que mais inquietou, mas inquietou no sentido positivo, assim, olha, foi muito bacana essa experiência que a gente viveu, né? Depois a gente pensa nos ecos, assim, do que ainda aquece o nosso coração com esse intereclesial. É uma riqueza que eu achei, assim, muito positiva nessa experiência do intereclesial. Primeiro foi a nossa resiliência de ter dado conta de reformular, né, todo o nosso encontro. Alguns de nós aqui estávamos nas equipes, né, de organização do intereclesial desde 2017. A gente já vinha se reunindo, a gente já vinha pensando, a gente já vinha sonhando com esse encontro, né? Em especial para nós que somos jovens no nosso regional, que somos jovens atuantes e participantes nas comunidades eclesiais de base. Esse foi um tema muito caro para nós, né? Quando foi elegido, quando foi escolhido, e que nos permitiu, assim, criar uma expectativa de que a gente poderia, de fato, trazer, né, algo da nossa realidade, algo da nossa experiência, algo da nossa sabedoria, né, e compartilhar nesse momento. Então, eu acho que... E aí, fomos atingidos pela pandemia, logo um mês antes, né, da data em que seria o nosso encontro presencial. Isso tirou nosso chão, né? E aí vai a minha saudação para a equipe das SEBs do nosso regional, né, que deu conta de voltar a caminhar, né, e de encontrar meios, encontrar uma forma da gente promover esse encontro que, apesar das limitações impostas pelo formato, né, não deixou de ser muito rico também para a gente e, com certeza, para as pessoas das comunidades que puderam estar presente, né, e participar também desse encontro. E uma coisa que eu achei, assim, muito bacana também foi justamente a gente poder ter uma visão, né, uma perspectiva de como que essa realidade tem acontecido e tem ressoado nas comunidades, né? Às vezes a gente que
passa a compor certos espaços de representação e que muitas vezes, por exemplo, na Pastoral da Juventude, a gente lida muito com juventude, né? E a gente lida muito com as pessoas que são do nosso meio, que são jovens e que vivem uma realidade semelhante. Foi bacana a gente poder ouvir uma perspectiva, né, das pessoas que estão lá na ponta também, que estão trabalhando com a juventude lá nas bases também, mas pessoas que não são jovens e que nos trazem também uma outra perspectiva, né, tanto perspectivas que nos inflam, assim, né, de perceber como essas pessoas se alegram com a nossa presença e se alegram com tudo que a gente tem para contribuir na comunidade, mas também pelas coisas que nos desafiam, né, e os novos caminhos que isso nos aponta também. Então, eu acho que, como sempre, como todos os encontros, né, poder ter feito essa experiência de estar em grupo, com gente de tantos cantos, né, e poder colher um pouquinho, né, dessas sabedorias aí que vão se construindo pelas fendas de cada território do nosso regional. Eu acho que isso foi uma riqueza bem grande e que nos deixa também muitos desafios, né, muitas coisas para a gente pensar, muito caminho ainda para a gente visualizar daqui para frente e para a gente seguir construindo juntos e juntas, né, pavimentando esses caminhos e buscando novas alternativas, né, de relações e de atuação e de prática nesse conjunto, né, nessa comunidade, nessa grande comunidade que são as SEBs. Me parece, assim, como participante do encontro, né, eu acabei ajudando já no finalzinho dos preparativos na equipe técnica, mas como participante, me parece que a intuição de fazer o encontro, mesmo virtual, foi muito positiva, né? Porque os conteúdos das plenárias, né, os assessores, foram muito bons, muito capacitados, né? A gente tem aí figuras, por exemplo, como a Vanessa, o Godoy, a Thea, o Celso, o Aquino, enfim, são figuras que já circulam no nosso meio e que têm vasta experiência nas temáticas das quais eles foram convidados para participar, né? Então, as provocações que eles fizeram deram condições de que a gente conversasse nos grupos, por exemplo, né, nas mini plenárias, que foram todas virtuais, e isso foi outra questão muito bacana, né? A tecnologia nos ajudou bastante. Eu acho que a gente, infelizmente, essa pandemia nos provocou a aprender coisas novas e a usar novas tecnologias, mas que, de certa maneira, é um ganho, é um salto qualitativo, né? Porque a gente aprendeu que consegue fazer coisas sem estar necessariamente juntos, né? Fisicamente. Então, não pode substituir, mas, necessitando, pode ser mais uma coisa, né? Mais uma possibilidade. Então, as plenárias, elas tiveram essa possibilidade, né? De contar com o que a gente tem melhor sistematizado e melhor refletido no Brasil, né? E aí, eu fiquei pensando muito no primeiro dia, que foi a temática do ver, e o ver sempre para a gente é provocante, né? E se não for, tá meio capenga, né? Se o ver não der conta de nos provocar para discernir no julgar e construir a ação no agir, a gente precisa rever, né? Então, o ver, para mim, foi muito provocador, sobretudo nas falas que a Vanessa trouxe, porque a Vanessa trouxe mais especificamente a temática da juventude. E ela trouxe algumas questões relacionadas, inclusive, por exemplo, a como nós nos propomos a acompanhar as juventudes, né? Como nós nos propomos a apresentar a organização eclesial para a juventude, que é o grande desafio, do meu ponto de vista, para as SEBs e para a igreja, né? Para a igreja no mundo, mas de maneira especial para a igreja no Paraná, já que a gente estava falando do intereclesial das SEBs no Paraná. E ela falava uma coisa, teve um momento que ela falou sobre a organicidade, né? A organização. E disse assim, olha, se a organização ela não está respondendo aos anseios da juventude, o problema não são os anseios da juventude, o problema é a organização, né? Então, como que nós também, a partir desse intereclesial, a gente, para além de olhar para fora, porque, infelizmente, a gente tem muito disso às vezes, né? A gente olha muito para o externo, a gente olha muito para os outros setores da igreja, para a sociedade, né? Para os governos, que muitas vezes oprimem e tal. Mas, às vezes, a gente deixa de fazer a tarefinha de casa,
que é olhar para a nossa organização e perceber assim, o que nós estamos fazendo para mudar a forma como a gente faz e mudando a forma como a gente faz, mudar a sociedade, sabe? Então, pensar nisso, né? No como que as SEBs e as organizações que fazem parte das SEBs, PJ, pastorais sociais, né? Como que a gente atua hoje, nesse tempo que a gente tem vivido, né? Para além da pandemia. E a pandemia, se Deus quiser, acaba já já. Como é que a gente vai retomar os nossos trabalhos com a juventude, né? Como a gente vai continuar esperando eles virem aqui? A temática é como ser igreja em saída em vista da vida da juventude, né? Muitas vezes a gente não tem sido igreja em saída, a gente tem sido aquela igreja de alfândega, né? Que a gente espera o jovem chegar e aí a gente dentro, quando o jovem chega, a gente escolhe. Tu vai para catequese, tu vai para o grupo de jovens, tu vai para liturgia, tu vai para coroinha e tal. Como que a gente se provoca de fato a ir até os jovens, né? Que a grande massa da juventude não estão no espaço eclesial, né? Muitas vezes não se sentem atraídos e a gente tem que se perguntar por quê? É porque não crê em Deus? É porque não gosta de igreja? Ou é porque a nossa ação evangelizadora não dá conta de responder aos anseios dessas juventudes que estão aí? Então, o encontro me provocou muito isso. E com isso eu gostaria de fazer essa primeira fala. Como ser igreja em saída? Essa é a grande provocação que vai para além do encontro. O encontro a gente debateu bastante, mas agora que a gente vai para as bases, né, as dioceses vão se encontrar, as pastorais, os organismos vão se encontrar, como de fato ser concretamente na vida das juventudes, não só das juventudes da igreja, mas da juventude como um todo, porque a gente está defendendo a vida do todo, né? A Esté falou a vida do meu povo, não foi só de parte do meu povo. Como que a gente se torna de fato igreja em saída para defender a vida das juventudes? Bacana, Tiesco. Eu acrescento ainda, né, a sua fala. Eu vou acrescentar a sua fala, mas já fazendo uma pergunta para a Gabi, que acho que ela pode nos ajudar nessa reflexão, no sentido de que, assim, né, como a gente ser, né, essa igreja em saída na defesa da vida do povo, mas no ver, a Vanessa trouxe a reflexão de que a PJ, as SEBs, elas precisam estar próximo dessas questões vitais da vida. Gabi, enquanto jovem, agora estando no espaço da Coordenação Regional da Pastoral da Juventude, quais são essas questões vitais da vida que você acha que a SEBs e a PJ, ela precisa, assim, se eu quero ser uma igreja em saída, se eu quero estar neste movimento de ir ao encontro do jovem, quais questões que precisam ser vistas, rezadas, revistas, rezadas novamente, aí sim, trazendo para o meio? Eu acho que um grande desafio que a gente tem, e é muito comum, inclusive agora durante o Inter, com certeza não foi só no grupo em que eu estava, em que essas falas surgiram, né? Mas às vezes a gente ouve algumas falas que são importantes, mas que, assim, de uma forma muito respeitosa, eu quero dizer que acabam sendo um pouco superficiais. Então a gente ouve, por exemplo, muita gente que fala assim: mas não tem jovem na igreja, então a gente tem que ir lá na esquina, naquele grupo que está reunido, e a gente tem que trazer ele para a missa. E que ir de encontro com a juventude, e que de fazer de ter um impacto, né, real e profundo na transformação da vida dessa juventude, não é a gente querer ir lá nessa perspectiva que é até proselitista, né? E da gente querer trazer essa pessoa e convertê-la à nossa fé cristã e acabou por aí, né? Pronto, a minha missão com a juventude está feita. Então, a gente tem que se desafiar a olhar mais profundo. E essa série de vídeos que a gente tem feito, inclusive aqui no YouTube da SEB de Maringá, são um ponto, assim, que pode nos ajudar a ter um pouco desse olhar, né? Então, quando a gente fala da dignidade da vida da juventude, por exemplo, a gente não está falando só dessa juventude que ainda não encontrou com Deus, né? Na semana passada a gente conversou sobre a espiritualidade libertadora, né? E de como é importante a gente fazer essa experiência pessoal com Jesus Cristo, para que a gente possa dar conta, né? De seguir com o nosso trabalho de espiritualidade libertadora e de libertação das pessoas. E fazer esse movimento implica na gente olhar também para toda a estrutura que está por trás dessa problemática, né? Então, é a gente saber que o problema de um jovem ou de uma jovem, que muitas vezes se envolve em situações de violência, em situações de evasão da escola, um jovem que não tem acesso a uma educação de qualidade,
ou a uma juventude que está inserida com o tráfico de drogas, ou uma mulher que sofre violência dentro de casa, isso tudo tem uma raiz, né? Ela tem uma origem e a gente precisa também dar uma olhada para isso. A gente tem falado muito de enfrentamento ao sistema, e não sei o que, o sistema. E que sistema é esse, né? Eu acho que é importante a gente conseguir dar nome para as coisas, para que a gente possa olhar para qual é o problema, e a gente atuar também nessa perspectiva, né? Então, quando a gente fala do sistema, é esse sistema econômico, é esse sistema que a gente vive, o sistema capitalista, que lucra com a retirada dos direitos fundamentais, dos direitos mais básicos da vida da juventude. E a gente sabe que ao longo dos últimos 2 anos, 3 anos, 4 anos, a gente tem sofrido ainda uma retirada mais intensa desses direitos, né? E coisa fundamental para a nossa vida é a educação. E aí, quando a gente olha para a política educacional no Brasil hoje, especialmente essa política neoliberal que tem crescido, e a gente até já discutiu bastante aqui nessa série de vídeos, e a gente fala de escola sem partido, de reforma do ensino médio, de militarização da educação, isso tudo é coisa que afeta a dignidade e o direito à vida da juventude. Quando a gente fala do desemprego e da dificuldade de uma jovem ou um jovem que acabou de sair da universidade e que não consegue um emprego porque não tem experiência, ou as reformas trabalhistas que têm tirado também tantos direitos tão básicos da juventude, isso impacta na nossa garantia da dignidade da vida, né? Quando a gente fala que a juventude não tem acesso à mobilidade urbana, que a juventude não tem acesso a lazer e cultura de qualidade, isso impacta na dignidade da nossa vida. Quando a gente fala que a juventude do campo precisa sair do campo porque não existe uma política pública que incentive a permanência no campo e o direito à construção de uma agroecologia, de uma agricultura familiar, de uma agricultura sustentável ali, a gente fala de impacto à vida da juventude. Então, são tantas coisas que, no nosso olhar limitado, às vezes a gente não enxerga, mas que a gente tem que prestar um olhar também, né, ampliado e perceber que todos esses elementos são elementos que impactam na dignidade da vida, né? Então, falar de dignidade da vida e de defender a vida também impacta em defender tudo isso, né? E também reconhecer que a juventude se expressa de diferentes formas, né? E que cada pessoa é um infinito e que cada expressão juvenil é uma riqueza e é uma pluralidade que só nos enriquece também, né? Como comunidade, como sociedade. Então, a gente ter esse olhar para essa juventude, que tem tantos rostos diferentes, tantas identidades diferentes, identidades de gênero, sexualidades, cores, jeitos de ser e de agir, de pensar, né? A gente dá vazão para que essa juventude possa se expressar de forma, né, que ela vai ser acolhida e de forma a valorizar, né, toda essa sua riqueza, também tem muito a ver com a dignidade básica, né? É o direito básico da vida e que é o nosso dever e a nossa missão como igreja em saída que queremos ser, dar conta de olhar para essa realidade, para essa diversidade e acolher essa juventude na sua diversidade e no seu infinito, né? Que é tão rico e tão bonito também. Nossa, Gabi, obrigado pela sua fala, né? Isso realmente é uma coisa extremamente importante. Você traz um ponto que eu acho que é uma coisa que é um exercício constante que as pastorais sociais, que as SEBs, que a PJ precisa fazer. Assim, às vezes, e ainda mais agravado com a pandemia, a gente está fazendo ações paliativas. A gente está muito na caridade. Isso a gente precisa continuar fazendo, porque enquanto tiver uma pessoa passando fome, a gente precisa estar lá no meio desse povo. Isso a gente não pode abrir mão de fazer isso. Porém, a gente, nesse grande volume que a gente está executando e que foi aumentando ainda mais ali depois de 2020, 2019, a gente não pode perder isso que você trouxe, de questionar a causa disso. A pandemia agravou aquilo que já existia. Os vicentinos já existiam há muitos anos, os que trazem esse processo de acompanhar essas famílias que estão nessa questão. Nas nossas paróquias, nas nossas dioceses, as pessoas elas têm algumas necessidades, ela tem os seus direitos, ou essa questão do direito humano, ele é violado de inúmeras formas. Isso acontece nas nossas paróquias, não tem como falar que é lá na diocese X, não, porque isso acontece nas nossas comunidades.
e é extremamente importante. Tudo que eu falei, as SEBs, pastorais sociais, PJ, olhar o que causa tudo isso. Aí até quando a gente vai ficar só sendo esse organismo, digamos assim, paliativo. Mas quando que a gente vai começar a ir adiante? Quando que a gente vai começar a ir além? E o iluminar, o julgar do intereclesial nos trouxe isso. E eu pergunto para o Tiesco, assim, antes da gente ir lá para a sua questão inicial, que já no agir, eu pergunto para você, Tiesco, assim, né? Agora eu não lembro se foi o Celso ou a Teia que trouxe, que eles falaram assim, que não existe neutralidade na realidade humana. Não dá para a gente ser neutro. Isentão, como os jovens falam. Não dá para você passar pano, não dá para você ser isentão, não dá para você ser neutro. Não dá. Não dá. Jesus não foi neutro diante da realidade que ele vivia. E como que a gente vai trazer isso? Como que a gente vai encontrar novos meios de se fazer SEBS? E quando a gente fala de SEBS, a gente entende que a SEBS é um jeito de ser igreja. Eu sou da Pastoral da Juventude, mas eu também sou SEBS. Eu participo de uma pastoral social, mas eu também sou SEBS. Eu estou no meu grupo de reflexão, mas eu também sou SEBS, porque eu acredito nesse modo de fazer igreja. E como que você entende, Tiesco, essa questão desse novo modo necessário, a partir do que a Gabi falou, a partir do que a gente viveu, de se fazer as SEBS? É interessante a provocação. Tem um ditado que diz assim, sempre tem uma expressão do cima do muro também, né? Tem a expressão do cima do muro, além do isentão, tem a expressão do cima do muro. E tem um ditado que diz assim, olha, quem fica em cima do muro leva a pedrada dos dois lados, né? Só que tem um padre muito amigo, padre Vandinho, uma vez falou para mim assim, olha, Tiesco, é verdade, quem fica em cima do muro leva a pedrada dos dois lados, mas o muro tem um dono, né? Então, quando você fica em cima do muro, você pega a pedrada dos dois lados, mas você fica do lado de alguém, que é do dono do muro. Para dizer isso, não existe neutralidade. Aliás, não pode existir neutralidade. Imagine, todas as vezes que a gente pensar em ser neutro, a gente tem que pensar assim, a quem a minha neutralidade favorece? A quem a minha neutralidade favorece? A quem favorece continuar do jeito que está? A quem favorece a mudança? E aí, trazendo para a questão que você fala, né, de como a igreja, como as SEBs pode inventar o novo, de novo trazendo o Pedro falava para o Intereclesial de Porto Velho, ele gravou um vídeo, ele não pôde ir, ainda estava bem vivo, mas não pôde ir. Ele falava assim, olha, as SEBs é o jeito normal de ser igreja. E por que ele achava, por que ele tinha certeza que as SEBs eram o jeito normal de ser igreja? Porque as SEBs têm uma dimensão do dinamismo do cotidiano das pessoas que muitas outras formas de ser igreja não têm. Então, as SEBs, ela só precisa ser a própria SEBs para inovar. Ou seja, ser movimentada pela palavra de Deus, a partir desse movimento da palavra de Deus, se deixar inspirar pelo Espírito. O problema é que, muitas vezes, nós também das SEBs estamos hoje acomodados. Né? Hoje nós estamos acomodados. Hoje, a gente nem corre mais atrás do prejuízo. A gente espera o prejuízo e fica com ele. Né? Então, quando a gente fala de juventude, né? A gente falou agora há pouco, e a Gabi foi brilhante, foi potente na fala dela, quando ela diz, olha, tem muitos e muitas jovens que estão por aí e a gente não faz nada. Ou a gente quer fazer aquilo que a gente tem na nossa cabeça, né? De década de 80, de década de 70, de anos 90, do início dos anos 2000. A gente está vivendo em 21, gente. A gente está vivendo no meio de uma pandemia que vai mudar definitivamente o nosso jeito de ser gente, de se portar diante da sociedade. No afeto, no jeito do trabalho, na ação pastoral.
Então, as SEBs, elas precisam se abrir de novo àquela intuição primeira dela, sabe? Sabe aquela coisa de voltar às fontes, né? Então, a gente só precisa fazer isso. E eu não estou dizendo que a gente precisa voltar a fazer o que se fazia na década de 80, mas a inspiração que gerou e fortaleceu as SEBs desde sempre, que movimentou, né, que apaixonou muita gente, é isso que as SEBs precisa fazer, aqui e agora, no tempo que a gente está vivendo. Então, se a gente se ilumina pela palavra, mas acha que o jeito que a gente está fazendo, que a gente sempre fez, está bom, a gente está matando o Espírito Santo. Essa que é a verdade, né? Então, a primeira coisa é essa, é se abrir ao novo. E, às vezes, se abrir ao novo é se abrir, por exemplo, e aí um exemplo bem concreto, né? É escutar. É ir ao encontro. É ser escuta. É não se preocupar em trazer para a igreja, mas ser a igreja lá onde eles estão. O Francisco tem batido na tecla isso o tempo todo. O Intereclesial teve como tema isso, igreja em saída. Ele não, se o Intereclesial, se as SEBs do Paraná querem estar como está, era só dizer SEBs em defesa da vida das juventudes, né? Era simples. Então eu vou continuar como eu estou, as juventudes que chegam, a gente trabalha, a gente vai para os espaços de representação defender a vida da juventude e está valendo. Agora, quando você diz SEBs, igreja em saída, na defesa da vida das juventudes, você tem uma ação concreta aí, que é antes da defesa da vida, é ir ao encontro. Porque aí as SEBs têm uma intuição interessante, que é defender onde a juventude está. E não defender da sacristia, não defender do púlpito da homilia, não defender do grupo, né? Que são espaços vitais importantes, mas que concretamente transforma quem já está dentro, não transforma quem está fora. E a gente tem que transformar de dentro e de fora, sem esperar que quem está fora entre. Acolhê-los, se assim o for. Mas o importante é defender a vida, independente se está dentro ou se está fora. Então, me parece que essa é uma intuição importante que a gente precisa ter, sabe? Não sei o que vocês acham, mas para mim, quando você provocava, veio muito isso na cabeça. Quando a gente olha para essa realidade, eu pensei em umas coisas aqui que eu vou resgatar um vídeo que a gente já viu, que a gente já conversou. Os nomes, eles são um pouco novos, principalmente para a juventude e para as SEBs. Está um pouco no âmbito um pouco acadêmico, mas é para você ver de como que a gente está começando a olhar novos caminhos. Eu vou falar alguns nomes diferentes, mas tudo isso é a teologia da libertação, tá? Com nome diferente, mas lá no fundo é a teologia da libertação. No vídeo que a gente trabalhou sobre a questão da diversidade do conservadorismo, o padre Danilo, ele trouxe os estudos decoloniais, os estudos teológicos decoloniais. Para a América Latina, gente, isso é extremamente importante, a gente começar a estudar isso. Meu Deus, eu nunca escutei o que é isso, Marcos. O que você está falando? Joga lá no Google. Decolonidade. Que a gente tem esse histórico nosso da América Latina de ser colonizados. E esse ser colonizados também é na fé, tá, gente? Isso também a gente, às vezes, principalmente quando a gente vai fazer missão, isso é muito grande, isso é muito presente na América Latina, no Brasil. Vamos fazer missão com os indígenas. É uma missão de colonizar, é uma missão de converter, uma missão de conversão. Então, é uma coisa que, assim, não é isso, gente. Você precisa, é o que a Gutiérrez acabou de falar, escutar. A Gabi falou isso, é escutar. É escutar e entender. E é uma coisa importante, porque quando a gente vai falar de teologia da libertação, estudos decoloniais, você vê assim, é uma coisa que pode assustar um pouco, né? A teologia da libertação, né, ela sempre nos ajudou a entender a gente enquanto pobre, a gente enquanto essa grande massa que precisava se unir. Precisava se unir para conquistar direitos, esses direitos que acabou resultando ali numa nova Constituição e que 20 anos depois a gente está aí sofrendo o que a gente está sofrendo. Mas é uma questão de que, assim, nos ajudou a se unir e a conquistar um espaço eclesial e uma sociedade nova. Porém, agora, né, é um estudo que a gente vem falando que hoje o pobre ele não é só pobre. O pobre é mulher preta, o pobre é viado, o pobre é migrante, o pobre não é desempregado ou desalentado.
A gente está numa sociedade onde tem 30 milhões de pessoas que estão desalentadas. A gente está vivendo no Brasil de 213 milhões de pessoas, 112 milhões estão em insegurança alimentar. São 112 milhões de pessoas que não comem todo dia. Ou almoça ou janta. Ou muitas vezes não almoça e nem janta. Gente, olha a nossa realidade. E a gente precisa olhar isso. Olhar isso com um olhar teológico também, né? Então, olhar esse teológico, olhar para essa realidade, olhar para essa coisa que é um nome diferente nessas teologias, mas que no grande guarda-chuva é a teologia da libertação. Você falar de teologia queer, você falar de teologia feminista, você falar de... Gente, a gente está falando de teologia, a gente está falando de um jeito de ser, de se entender e de militar. Militar no sentido de levar a minha visão de reino, a minha visão do que é o reino de Deus para as pessoas, enquanto SEBs, enquanto PJ, enquanto pastorais sociais. É entender as nossas SEBs hoje, a nossa pastoral e os nossos movimentos, enquanto esses espaços insurgentes, dissidentes, esses nomes bonitos, mas que é espaços de resistência. Vamos trazer lá para a nossa realidade. É ser esse espaço de resistência, esse espaço subversivo mesmo. É a gente ser esses santos rebeldes que a gente... Agora a gente está falando da linguagem nossa, do povo das SEBs. Agora já não é mais uma linguagem acadêmica. Olha para vocês verem, meu povo. Tô até arrepiado. Como que isso é importante para a gente sair. E a gente vai sair para onde? Ouvindo. Vai sair para ouvir. E você vai ver, agora eu trago o que a Gabi trouxe. Você vai ver essa diversidade imensa que existe. Esse mundo de possibilidades que existe e que não vai ser colonização. Ah, vem cá para a igreja, vem cá para a missa. Não. Olha o reino. Olha as possibilidades de reino. Olha para você, que você também é acolhido, né, neste reino, né? Então, como é importante isso, né? Então, eu creio que é importante a gente começar a olhar com essa ótica, com esse prisma, com essa lente do que está sendo feito agora na América Latina. Isso não é as SEBs do Brasil, as SEBs aqui do Paraná. Isso é as SEBs da América Latina. A Gabi participa de uma atividade que é das SEBs latino-americana, que é essa escola Bendita Mescla, que ela mostra isso. Como ser comunidade eclesial de base hoje, em 2021, no meio de uma pandemia. Entendeu? Pandemia é essa que ela pode se perlugar, se continuar por muitos anos ainda, no sentido de que é uma cepa aqui, uma cepa ali, a gente vai, toma vacina, volta, toma vacina de novo, enfim. Muitos estudos falam, né, que essa realidade que a gente está vivendo hoje, ela vai sair de ser pandêmica e vai se tornar endêmica. O que quer dizer? A gente vai ter que conviver com isso. É como se fosse uma dengue, é como o H1N1, como agora é tranquilo, você tá com esse negócio, você vai lá, você vai ser atendido, porque a gente já entende como que vai ser. Provavelmente essa pandemia, né, também vai se tornar isso. A gente vai aprender a conviver com o diferente. E essa é uma realidade que a gente está aí precisando também conviver, né? Então, eu creio que é isso, Gabi. Se você também quiser contribuir, fica à vontade. Eu acho que isso já nos ajuda a entrar também nessa perspectiva do desafio, né, que a gente tem daqui para frente, isso que a gente tem falado a partir do intereclesial. E nós, é isso, nós como SEBs, né, como comunidade eclesial de base, como cristãos e cristãs, nas comunidades, a gente ainda tem alguns desafios aí para falar em defesa da vida, para falar de ser igreja em saída, né? E aí eu resgato ainda isso que o Chesco trouxe lá no começo e que a Vanessa trouxe na fala dela no primeiro sábado do intereclesial, né, sobre o nosso modo de organização. E eu acho que isso é uma chave importante, né? Especialmente para essa conjuntura que a gente tem discutido, que a gente tem vivido também. E aí a gente se provoca justamente a perceber que essa não é uma realidade que surgiu na pandemia, né? É um desafio histórico das SEBs, é um desafio histórico de toda a igreja, mas que teve alguns elementos aí agravados, né? E com mais visibilidade durante a pandemia. E aí o Chesco fala dessa questão do Pedro Casaldáliga também, que dizia, né, que a SEBs é o jeito normal de ser igreja, e que a gente acabou se acomodando um pouco nesse nosso jeito de ser SEBs, e que a gente precisa voltar às fontes. E a gente sabe que isso não é um processo fácil, não, né? Questionar nossas práticas, rever nossas posturas, né? Nos abrirmos a possibilidades de mudança, isso coloca a gente numa posição de vulnerabilidade, e que não é fácil, a gente sabe que não é.
né? Ninguém gosta de ter as suas crenças questionadas, né? As suas certezas questionadas, mas isso é importante justamente para esse processo de transformação, né? Esse lugar da dúvida, da incerteza, da novidade, é o que abre o espaço para mudança. E aí, outro dia eu participava de uma atividade justamente dessa escola Bendita Mescla que o Marcos menciona, e aí foi um cientista religioso daqui do Brasil que conversava com a gente sobre fundamentalismos, e ele citou justamente o livro Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que é um grande livro que fala sobre travessia, basicamente, né? E aí tem uma frase do Guimarães Rosa nesse livro em que ele diz que quem elegeu a busca não pode negar a travessia. E nós elegemos a busca. Nós elegemos a busca pelo reino, nós elegemos a construção de um outro mundo possível. E para chegarmos até o novo mundo possível, a gente tem que caminhar, e a gente tem que atravessar esse momento da mudança, a gente tem que atravessar esses desafios, né? E aí eu penso também em uma canção que é muito comum da gente cantar sempre nas SEBs e tudo, que é aquela que diz, eu sou feliz na comunidade eu sou feliz. E aí é claro que a gente sabe que é muito importante a gente se encontrar nesses espaços de fortalecimento da fé, né, de fortalecimento da nossa espiritualidade, da nossa prática libertadora, mas a gente também tem que ter coragem para ser uma comunidade de fronteira, né, de caminhar pelas bordas, de caminhar por esses espaços em que a gente se encontra com o que é diferente e que a gente se permite transformar por essas realidades. E aí a juventude pode ser um grande catalisador desse processo de mudança, né? A gente pode ser e a gente quer ser esse rosto do novo, né? Que vai ser capaz de renovar as nossas comunidades, de nos provocar a ter um novo olhar, né? Uma nova perspectiva das nossas Galileias, né? Desses lugares onde as pessoas sofrem, onde a juventude sofre e onde Jesus de Nazaré se faz companheiro, né? De caminho e de libertação. Então, a gente quer também, né, como juventude e como jovens nas SEBs especificamente, ser esse agente também de transformação e de mudança. Mas bacana, né? Acho que isso nos motiva muito, né? A fazer a nossa ação. Então, eu retomo, né? Aquilo que a gente estava conversando, né? Provavelmente saiu como encaminhamento. Agora as dioceses, as delegações, fazerem suas reuniões e elaborar esse agir, né? Como que é esse agir das SEBs, né? Eu trago uma provocação para agora para o Tiesco e para a Gabi. Acho que a gente que está um pouco na estrutura e principalmente nas SEBs, a gente percebe que eu acho que um desafio muito, muito grande que as SEBs têm e que precisa também olhar nesse novo jeito de fazer SEBs é olhar para a estrutura, olhar para a organização, porque a gente sabe como é difícil participar de uma atividade das SEBs e que muitas vezes a juventude, o jovem, a fala dele não vai ser levada em consideração, ou a fala dele vai ser minimizada, vai ser desvalorizada, às vezes vai aceitar no sentido, tipo assim, tudo bem, eu aceito o que você fala, mas vai fazer o que eu quero. Como isso é difícil, gente. É difícil ser igreja em saída, sim, onde os jovens precisam obedecer quem já está na estrutura das SEBs. Porque quem está na estrutura das SEBs tem um conhecimento, mas a gente precisa olhar para nós, isso que é o que a Gabi falou, a gente precisa olhar para nós para poder refazer esse novo jeito de ser igreja. Então, Gabi e Tiesco, o que vocês acham a partir disso que a gente está conversando, que é um gesto concreto bacana para a gente também pensar? Eu acho que um gesto concreto também, enquanto juventude pejoteira, juventude que participou, no intereclesial também fazer. São dois movimentos, né? Esse que é bacana em SEBs pensar, mas também o que nós, enquanto juventude, enquanto pastoral da juventude, do Regional Sul 2, embebedados por esse intereclesial que a gente viveu, podemos assumir também. Olha, eu acho que uma intuição bacana é olhar para a experiência que a igreja no mundo tem feito, que é a experiência da sinodalidade. Você falava agora, me veio assim na hora, sinodalidade, sabe? A gente tem falado muito, tem torcido muito, tem apoiado muito o Francisco em diversas ações que ele tem feito, né? Os sínodos têm sido uma preciosidade para a igreja no mundo, né? Para a caminhada da igreja. E a gente tem falado muito sobre sinodalidade. Muito.
todo lugar que a gente vai tem alguém falando sobre sinodalidade, né? Todo mundo está virando expert em sinodalidade. Mas a gente precisa fazer com que essa palavra sinodalidade não seja letra morta. E sinodalidade, como todo mundo tem dito, quer dizer caminhar junto. E aí eu fiquei pensando, bom, uma forma de agir é ser sinodal. É fazer com que a comunidade seja esse espaço de acolhida e de escuta de todas e todos, sabe? Dos jovens, dos idosos, do povo quilombola, do povo negro, do povo LGBT, das mulheres, enfim, né? E como a gente está falando especificamente sobre juventude, e é isso que você falou, infelizmente o diálogo intergeracional ainda é um entrave, né? Porque tem isso, né? Dos mais velhos que muitas vezes não dão oportunidade, porque acham que o jovem não sabe mais do que ele, porque acha que o jovem não tem compromisso. Sinodalidade requer romper com todos esses preconceitos. Porque se é caminhar junto, eu caminho independente da deficiência da pessoa. E se a pessoa tem dificuldade de caminhar, eu espero ela, porque sinodalidade é caminhar junto. Se a pessoa não tem experiência, eu ajudo ela a ter experiência, porque sinodalidade é caminhar junto. Então, esse exercício ad intra, vamos dizer assim, né, para a comunidade eclesial, para as organizações que já estão dentro da comunidade eclesial, eu acho que é isso. A sinodalidade precisa ser o preceito do trabalho pastoral, né? Agora, eu também penso que precisa ter um ad extra. Precisa ter olhar para fora. Se a gente quer ser igreja sinodal em saída, nós não podemos ficar só se ocupando com coisas da sacristia. Quem vai cantar, quem não vai cantar, quem vai ser o coordenador, quem não vai ser, quem vai limpar a igreja, quem não vai, de quem é a missa hoje. Não dá para ser SEBS assim, né? Não dá para ser SEBS assim. Os ministérios são importantes, mas os ministérios são em vista da evangelização. E a evangelização é ir ao encontro do outro e da outra que necessita da gente. Volto a repetir, não necessariamente para trazer para o nosso cercadinho, mas para ser um apoio, para ser sinal do Cristo, para ser sinal do Evangelho. Então, se tem alguma coisa que a gente poderia pensar como que nossa comunidade pode promover também espaços de escuta fora da igreja, né? Na escola. Poxa, aqui no Paraná nós estamos passando por um processo muito difícil com relação às escolas, que é a questão da militarização, né? A PJ, inclusive, está bem dentro desse foco. O que é as SEBs? O que nossas comunidades têm feito sobre isso? Aliás, o que os membros de nossa comunidade pensam sobre isso? E aí, a partir disso, o que tem feito? Para defender a vida e a vida plena, né? Sem esse projeto ditatorial, né, autoritário. Então, olha, só aí tu já tem uma ação bem concreta na vida das pessoas, porque isso está sendo implementado em praticamente, ou está querendo ser implementado em praticamente todo o estado, né? Então, que tal se a gente olha a realidade, vê um fato concreto e vai ali, naquele fato concreto, vamos tentar transformar essa realidade aqui. Sem preconceitos, né? Sem preconceitos, sem colocar os jovens num patamar mais baixo, né? Sem se colocar como superior, e escutar e tentar junto transformar com eles. Sempre lembrando que a nossa proposta de pastoral é sempre o jovem sendo protagonista da sua ação. Então, que eu posso fazer, sendo igreja em saída, proporcionar para que o jovem protagonize a sua transformação, a transformação da sua realidade. Eu acho que o caminho vai justo por aí, né? A gente se colocar eu digo, as comunidades eclesiais de base, né? De se colocar nessa posição de ser escutadoras, né? E escutadores dessas vozes que estão ressoando, né? A gente quer falar, a gente quer participar, a gente quer estar junto, mas a gente precisa ser acolhida, a gente precisa ser acolhida nesses espaços, né? A gente não quer se comprometer com quem não se compromete com a gente também, né? Então, acho que a gente precisa fazer essa escolha, né? É a gente fazer essa opção. A carta de encerramento, aí, de finalização do nosso encontro, que nós ouvimos a sua leitura, né?
na celebração de encerramento do Inter. Inclusive, quem quiser rever, ela está disponível no canal do YouTube das SEBs do Paraná, né? Foi bem bonita. E essa carta, ela fala muito da gente voltar, né, a fazer essa opção pelos pobres e pelos marginalizados. Mas eu acho que a gente tem que dar um passo a mais. A gente, como SEBs do Regional Sul 2, a gente tem que se comprometer nessa opção pelos pobres e pela juventude. Foi para isso que a gente fez esse encontro. Foi por isso que a gente se provocou a debater esse tema, a refletir esse tema, porque a gente sabe que a opção pela juventude é a opção também das SEBs. Então, a gente precisa ter a coragem, né, de dar esse passo e de assumir esse compromisso, né? E eu acho que também, agora, quando a gente voltar para as nossas comunidades e para as nossas dioceses e para as nossas paróquias, a gente vai ter que, né, olhar para esses desafios também e realmente identificar, né, a partir do nosso território, né, a partir do que a gente escutou e do que a gente refletiu, de muita teoria que muitas vezes a gente aprende, que a gente ouve, né? Como que a gente vai botar em prática realmente tudo isso que a gente compartilhou, né? E colocar isso realmente em feitos, né? O Espírito de Deus, ele nos move, né? A fé, ela nos move. Porque nós somos um povo que a gente se lança na luta carecendo de tudo, né? A gente não tem nada além da nossa fé, da nossa convicção, né? E, sobretudo, do nosso sonho, né? O nosso sonho dessa construção do outro mundo possível, né? O mundo onde cabem muitos mundos. E nesse caminho, nessa busca, a gente caminha, a gente caminha, a gente caminha, a gente se derrota, a gente tem pequenos triunfos, mas as SEBs são esse espaço, né? Em que a gente pode se reerguer junto, a gente pode se transformar junto. É uma grande escola de fé em que todo mundo é professor, e todo mundo é aluno e aluna, e todo mundo aprende junto, e todo mundo ensina um pouco, né? E se a gente se permite fazer essa troca, e se a gente se permite ouvir, né, dentro dessas diferentes possibilidades, eu acho que é onde a gente consegue alcançar, né, essa nossa tarefa de construir um mundo melhor. E aí, é isso que a gente tem falado desde o princípio, desde até o princípio dessa série de vídeos, né, que é para voltar a essa essência, a gente precisa voltar ao Nazareno, né? E voltar a beber do poço de Jesus o Nazareno. Jesus, ele não foi, se a gente parar para pensar, né? Jesus, ele não foi o fundador de uma religião, na religião cristã. Ele foi um jovem rebelde que subverteu um sistema religioso envelhecido, que era aquele onde ele estava inserido, né? E essa rebelião de Jesus, que também nos motiva hoje, né? A olhar, a voltar a olhar para isso que é essencial, né? Para essa inclusão daqueles e daquelas que estão excluídas e marginalizadas, inclusive a juventude, né? E acho que essa é a nossa grande sacada, é a gente não ter medo de ver que é da juventude que a gente está falando aqui, né? Então, no nosso encontro a gente falou muito de igreja em saída, e é uma coisa linda, a gente já partilhou hoje. A gente falou de defesa da vida, e também é lindo, e a gente já partilhou hoje. Mas a gente falou de igreja em saída, em defesa da vida da juventude. Então, a gente não pode ter medo, a gente tem que ter coragem de dar esse passo e de olhar que a gente está falando da juventude, e é a juventude que a gente tem que escutar. E é a juventude que a gente tem que trazer para a nossa roda, né, para que ela nos ajude a construir esse novo mundo possível, né, e a desencadear esses processos que vão ajudar a gente a chegar lá. Eu acho que assim a gente finaliza, né? Vamos ficar com esse eco, que esse eco possa ecoar em todos os rincões desse nosso Paraná, desse Regional Sul 2, e que a gente não perca no horizonte o que é essencial para a nossa vida, que a gente não perca no nosso horizonte a sinodalidade, o respeito à diversidade e principalmente a opção pela juventude. Então, eu gostaria de agradecer, Gabi, Tiesco, obrigado por estar aqui partilhando com a gente todo esse momento. Obrigado às SEBs da Arquidiocese de Maringá por ter convocado ou ter convidado e provocado a Pastoral da Juventude do nosso regional a confeccionar esses vídeos e trazer esses debates tão necessários para as SEBs e para a PJ. Então, muito obrigado, Pastoral da Juventude, também as pastorais da juventude, das dioceses que participaram dos vídeos,
que organizaram os vídeos, que estruturaram os vídeos. Eu acho que quem pôde acompanhar percebeu que eu estava aqui só fazendo essa mediação, mas quem de fato fez o conteúdo do vídeo foram os jovens e as jovens, porque é isso que a gente entende. Nós somos os protagonistas da nossa história e das nossas reflexões. Então a gente, embebedados, lógico, em Jesus, né, que é essa nossa fonte de água eterna, né, de água sagrada, também olhamos para a nossa realidade. Então, obrigado, Pastoral da Juventude, obrigado, dioceses, por estarem se dedicando a estar participando com a gente nesse caminho. As SEBs de Maringá, mais uma vez, muito obrigado. Então, a gente encerra por aqui, né, esse percurso dos vídeos, e que a gente possa, muito em breve, se ver, se abraçar, com toda a segurança do mundo, a gente poder estar aqui celebrando a vida, né? Eu acho que na celebração de encerramento, todos nós, eu acho que ficou um pouco... Eu chorei, particularmente eu chorei, quando a gente fez memória das pessoas, dos nossos companheiros, que alguns deles já estavam inscritos e que perderam sua vida no meio desse caminho. E quanta gente passou naquele momento de pessoas que perderam sua vida neste um ano, de 2020 para 2021, e com toda a certeza do mundo estaria com a gente nesse momento, e onde eles estão, eles participaram com a gente desse momento, né? Então, a gente precisa se cuidar, continuar se cuidando, a pandemia não acabou, e que a gente, em breve, logo, a gente vai conseguir viver, talvez daqui 4 anos, tudo isso que a gente não pôde viver, mas é aquela coisa assim, não é porque foi online que não foi real. Hoje, quando a gente fala dos 4 T's, né, terra, trabalho e tecnologia, a gente olha e fala assim, isso que a gente viveu foi real. Foi real. Eu senti, eu chorei quando eu vi aquelas fotos das pessoas que iriam participar com a gente e não puderam participar por causa dessa doença. Porém, a gente está aqui para construir, acho que esse caminho, esse mundo para os que estão por vir, né? Que a gente, nessa caminhada, a gente faz memória, mas a gente também está aqui construindo para que os que estão a vir também possam construir, né? Então, obrigado mais uma vez a todos e a todas que assistiram e acompanharam a gente ao longo desses 9 vídeos, né? Gabi, Ties, se vocês quiserem fazer uma consideração final, fiquem à vontade. Novamente, agradecer, eu acho que você já falou tudo, e dizer que esse momento que a gente construiu, tanto do Intereclesial quanto dessa série de vídeos, que seja uma novidade que reverbere, que perdure, que traga novas e outras novidades também para as SEBs e para a PJ do Paraná. É isso, agradecer muito essa possibilidade de parceria, né? E esse modelo de parceria que a gente teve aqui também já fala um pouco do que a gente quer, né? Na nossa relação com as SEBs, na nossa relação com as comunidades, que é essa abertura para que a gente fale desde a nossa perspectiva, para que as pessoas nos escutem e que a gente possa, assim, abrir caminhos de diálogo e apontar caminhos para um novo fazer teológico, para um novo fazer eclesial, né? Que leve em conta essa nossa conjuntura, essa nossa realidade, e que nos aproxime mais do Evangelho, né? À medida que a gente faz da nossa vida esse testemunho realmente da prática libertadora junto a Jesus de Nazaré e junto à juventude do nosso Paraná. É isso então, pessoal. Obrigado por todos que nos acompanharam até aqui. E é aquela questão, né? Curta, compartilhe, mande para suas comunidades para que a gente possa fazer, de fato, a voz da juventude chegar em todos os cantos do nosso estado. Então, é isso. Muito obrigado. E até breve, quando a gente puder se encontrar novamente. Tchau, gente.